Bem-vindos ao nosso seminário online XRF na indústria petroquímica, das matérias-primas da refinaria aos combustíveis e lubrificantes. O que nós veremos hoje nessa apresentação? Faremos uma breve introdução à fluorescência de raio-x, falaremos da aplicação da análise elementar no controle da refinaria. Em seguida, iremos fazer uma visita ao laboratório para conhecer os equipamentos de energia dispersiva. Retornando do laboratório, veremos a aplicação da análise elementar na produção de lubrificantes e aditivos. Depois retornaremos ao laboratório para conhecer os equipamentos de dispersão de comprimento de onda. Em seguida faremos um resumo da apresentação e, ao final, uma sessão de perguntas e respostas com nossos especialistas. Eu sou o Christian Perdonat, coordenador de aplicação da Bruker AXS para toda a América Latina e especialista de aplicação em fluorescência de raio-x. E junto comigo estará a engenheira Sigrid Porto Real, que é especialista de aplicação em fluorescência de raio-x da Bruker México. A Sigrid agora dará prosseguimento à apresentação. Oi, bem-vindos ao nosso seminário. Agora vamos falar como otimizar o processo da refinaria. É sabido que o conteúdo de enxofre globalmente, a tendência mundial é reduzir para cuidado do meio ambiente. É por essa causa que é preciso um controle rigoroso dos processos na refinaria. Aí vemos que alguns países desenvolvidos têm como norma até 10 ppm de enxofre. Ainda há alguns países que têm valores mais elevados, mas a tendência mundial é para diminuir esses valores de enxofre em combustíveis. E para produzir produtos com baixo teor de enxofre, precisamos otimizar o processo e diminuir o custo. Para obter a aprovação do mercado de combustíveis a enxofre ultra baixos, conforme as normas internacionais. É uma maneira para comprovar as especificações do produto nos distribuidores. A redução de 1 ppm de enxofre custa aproximadamente $1 milhão ao ano. Existem vários métodos para análise elementar de enxofre. Os resultados precisam ser exatos e rastreáveis como base para a conformidade regulamentar. A necessidade de análise em conformidade com normas internacionais de enxofre baixo e ultra baixo em combustíveis automotivos. Normas ASTM e ISO definem esses padrões industriais. Há disponíveis várias técnicas espectroscópicas, como absorção atômica, emissão óptica, mas requerem calibração diária do aparelho e uma preparação de amostra mais laboriosa. Por enquanto, por fluorescência raios-x, é um método com um custo muito mais baixo, o análise muito mais rápido, e apenas requer uma única calibração, conforme a norma, e uma preparação de amostra muito mais rápida. Por enquanto, a fluorescência raios-x apenas requer uma calibração única, sem necessidade de uma preparação complexa de amostra. A fluorescência raios-x é conforme com as normas internacionais ASTM e ISO. Mas, como é que funciona a fluorescência raios-x? Como é o princípio de análise? Como a análise é feito? Bom, o aparelho tem um tubo de raios-x que produz uma radiação primária que é direcionada hacia a amostra. A amostra contém átomos, elementos de diferentes elementos, e esses eletrões de alta energia interactúan con los electrones de los átomos contenidos en la muestra. La muestra es excitada. Entonces, un electrón é ejetado de uma camada interna do átomo
e fica uma vacante. Essa vacante é completada com um elétron de um nível superior. É dado que há uma diferença de energia entre os níveis, o excedente de energia é liberado como um fotão K-alfa ou um fotão K-beta. E essa intensidade é proporcional à concentração do elemento na amostra. É uma descrição muito breve de como generar fluorescências raios-X. Mas, se você quiser, pode ver em YouTube nosso vídeo com uma explicativa um pouquinho mais ampla. Na técnica de fluorescências por raios-X, basicamente temos duas configurações. Uma é a dispersão de energia e a outra é comprimento de onda. Para dispersão de energia, neste caso, é com aparelho com um avo secundário, com esta configuração conhecida como haz polarizado. É um único detector para detectar tanto energia como intensidade. Esta é uma configuração que tem sensibilidades até o nível de ppm. É fácil de usar, é relativamente um pouco mais econômico o aparelho. A grande vantagem desta configuração é que tem um fundo muito baixo e permite uma boa sensibilidade para os elementos. Por outro lado, temos aparelhos com dispersão de comprimento de onda que utilizam dois detectores. O detector mide a intensidade de um número determinado de comprimentos de onda utilizando cristais analisadores. A sensibilidade desta configuração é muito superior por 2 ordens comparada com o aparelho de dispersão de energia. Os detectores manejam uma maior resolução e, portanto, o aparelho é muito mais preciso, uma precisão menor de 0,05%. Algumas normas internacionais aplicam para uma configuração ou para outra. Para comprimento de onda, temos as normas ASTM 2622, a norma ISO 20884, que tem diferentes rangos de calibração, diferentes faixas de calibração. A norma ASTM 2622 tem 3 níveis: baixo enxofre, médio enxofre e alto enxofre, até 5%. E para comprimento de onda, temos 2 aparelhos que podem cobrir esta norma, é o S6 Jaguar, S8 Tiger. Para dispersão de energia, de haz polarizado, temos o S2 Polar, que é possível cobrir ultra baixo enxofre, de 0 até 50 ppm ou até 1000 ppm. Para combustíveis automotivos, incluindo misturas de biodiesel. Como fazer uma medição por fluorescência raios-X? Bom, aí pega um copo para amostras líquidas. Armar o copo é algo muito rápido. Se precisa um filme, o filme pode ser Mylar para combustíveis ou pode ser Prolene para lubrificantes. Aí vai pesar entre 7 gramos e 10 gramos de amostra diretamente, sem diluir e sem precisar de digestão de amostra. Coloca a amostra no equipamento e inicia a medição. Para a medição, o aparelho já vem calibrado de fábrica com a norma requerida e não é preciso calibrar novamente. É possível ordenar o aparelho com diferentes normas e a calibração é feita só uma vez. E pode ser reutilizada infinidade de vezes. Só precisa dar manutenção ao longo do tempo. Aqui podemos ver
la norma, la medición de los padrões de la norma ASTM 7220 en la S2 Polar. Es importante aquí destacar el baixo fondo y es posible distinguir el fondo de amostra branco del lado izquierdo. ¿Okay? Del lado derecho podemos ver a repetibilidad de una amostra de 10 ppm de enxofre com um desvio padrão de 0,24 e uma desviação relativa por ordem de 2%. Para esta calibração, o limite de detecção reportado é 0,5 ppm de enxofre. Mas também é possível analisar outros elementos, además de enxofre. É todo um mesmo aparelho. Por exemplo, cloro é causa de corrosão em tanques, tubos e tubulações. É uma norma específica para análise de cloro. Também é possível analisar níquel e vanádio, que são contaminantes e atuam para desativar rapidamente os catalisadores de craqueamento. Causam também problemas de corrosão. A norma que aplica as 8252. É possível analisar ferro, el cual causa incrustaciones y depósitos en los componentes de la refinería. También es posible analizar sílica con la idea de minimizar depósitos de sílice en las superficies del catalizador do hidrotratador y también para reducir actividades de sulfuración. Aquí podemos ver la calibración para cloro en petróleo bruto, realizada en el S2 Polar, en un rango de una faixa de 1 até 100 ppm de cloro. Importante el análisis de cloro, porque o cloro pode formar ácido clorídrico e causar corrosão em desalinizadores, em tuberias, em tanques. También la calibración incluye corrección interelementar por contenido de enxofre. Y del lado derecho podemos ver la repetibilidad, excelente repetibilidad de una amostra con 5 ppm de cloro para un desvío padrón de 0,09, una desviación relativa de menos de 2%. Un análisis directo es muy simple. Acá podemos ver a repetibilidade de uma amostra de 0,85% ppm, com um baixo desvio padrão. E ao lado direito podemos ver contenido de cloro medido e o valor de referência de amostra, e comparada como é a correção interelementar. Independientemente del contenido de enxofre, es posible conseguir valores ótimos de cloro, independiente del contenido de enxofre. ¿Okay? Ainda a altos niveles de enxofre, podemos detectar baixo contenido de cloro. Aquí mostramos a medição, a calibração ASTM 8252 para vanádio, níquel e ferro em petróleo bruto. Aí podemos ver a repetibilidade de 20 amostras medidas com um desvio padrão muito baixo. Bom, então, esse S2 Polar é um excelente aparelho para controle de processo em refinerias, não unicamente para enxofre, como outros produtos de mercado, sino que é possível analisar outros elementos importantes em uma refineria. E não só para controle de qualidade e processamento em terminais de tanques e depósitos. É um aparelho de tamanho pequeno, com um baixo custo de análise, uma preparação de amostra rápida, simples,
sem necessidade de usar produtos químicos. É muito fácil de usar por meio da pantalla Touch Control para trabalhadores em turnos. Não precisam utilizar o computador externo. É muito fácil apertar um botão com o nome da norma que se deseja utilizar. Um único instrumento para todas as demandas da refineria. Temos disponível o aparelho de cargado manual para uma baixa carga de trabalho, pouca demanda analítica. E também está disponível o modelo com cargador XY, com umas 22 posições de amostra. Agora bem, quando falamos de laboratórios centrais que precisam ter uma alta demanda analítica, é melhor. A vantagem de trabalhar com aparelhos de comprimento de onda é que permite um análise muito mais rápido, okay? Para combustíveis, óleos, produtos intermédios, e também para amostras sólidas como coque, resíduos, catalisadores. Quando a demanda é muito alta, amostras variadas, sólidas e líquidas também, é uma grande vantagem contar com um aparelho de comprimento de onda. É um controle preciso e rigoroso dos níveis de concentração mais baixos. Um desempenho analítico aprimorado com menor desvio padrão em comparação com a dispersão de energia. Melhor manuseio de várias matrizes em comparação com a absorção atômica ou IZP, ou outros métodos. Para aparelho de comprimento de onda, temos o S6 Jaguar, que pode atender às normas ASTM 2622, 6443 para lubrificantes e ISO 20884. Acabamos do lado direito uma amostra de 10 partes, 10 ppm, e vemos que fica uma boa repetibilidade. A norma permite até 0,93 ppm de desvio, mas com esse 6 Jaguar, o típico desvio é 0,3. Está muito abaixo o que permite a norma. E para esta calibração, o limite de detecção reportado é 0,7 ppm enxofre. Este aparelho temos dois modelos, o modelo de cargado manual, que podemos ver do lado esquerdo, e um modelo de cargado de 22 posições. O Jaguar é um comprimento de onda de bancada de 400 watts de potência, que também tem um sistema Sample Care, para garantizar uma alta disponibilidade do instrumento, devido a que consiste em uma proteção exclusiva durante carga e descarga da amostra. É também uma grande vantagem porque permite um baixo consumo de hélio. É uma proteção para o goniômetro por meio de uma esclusa, um selo de vácuo. O goniômetro sempre vai ficar em vácuo e só a câmara de medição vai ser purgada com hélio. Okay? Purga apenas a câmara de amostra, a câmara de goniômetro permanece em vácuo todo o tempo. Este aparelho pode ser configurado para um único elemento ou pode ser configurado para multielementar, análise multielementar. Okay? Para um número limitado de amostras, a opção manual é muito mais baixo custo. Para mostras para laboratórios que não precisam uma alta carga de trabalho, esta é uma excelente opção.
Análise elementar com fluorescência raios-x em refinarias e cadeias de distribuição, conforme a normas internacionais para enxofre baixo e ultra baixo, com uma preparação mínima de amostra, resultados rápidos e custos mais baixos de propriedade. A fluorescência raios-x por energia dispersiva polarizada, como é LS2 polar, para laboratórios pequenos e cadenas de distribuição, como terminais, puertos de embarque, tanques, depósitos, e comprimento de onda é definido como padrão internacional, oferecendo um melhor limite de detecção, robustez e precisão. É a solução ideal para laboratórios com uma alta demanda. E agora vamos passar ao laboratório, onde nosso colega Christian vai mostrar-nos como armar um copo e como utilizar o aparelho. Bem-vindos ao nosso laboratório de aplicação. Vou apresentar para vocês agora o S2 Polar, que é o nosso equipamento de energia dispersiva polarizado. O Polar é um equipamento bastante compacto, simples e prático de utilizar e bastante potente também. Essa é a versão manual, com carregamento direto de amostras. É uma versão de ótima razão custo-benefício. E também temos uma versão com uma bandeja com trocador de amostras XY de até 22 posições. Então, para aqueles laboratórios que têm uma demanda um pouco maior de análises, então facilita o uso por meio da automação. A preparação de amostra para análise nesse equipamento é bastante simples. Vamos ver agora rapidamente como é feita a preparação e que insumos são utilizados. Vamos falar rapidamente sobre a preparação de amostras. A análise de líquidos, a preparação de amostras para análise de líquidos é relativamente simples, né? E aqui nessa mesa nós temos praticamente tudo que é necessário para essa preparação. Então, uma balança com 2 casas decimais, pode ser uma balança portátil ou pode ser a balança analítica que já tem no laboratório, os porta-amostras para líquidos, né? Os porta-amostras descartáveis, e os filmes. Né? O filme pode ser apresentado dessa forma, na forma de discos pré-cortados, o que facilita bastante a montagem, né, e o trabalho do laboratorista. Ele também pode vir assim, na forma de disco sem armação de papel, ou também pode ser apresentado na forma de rolo. Né? No entanto, eu não tenho o rolo aqui para demonstrar, mas o filme na forma de rolo acaba sendo uma alternativa economicamente mais interessante. Independente da forma de apresentação, se com armação de papel, só o disco pré-cortado ou o rolo, o filme em si é o mesmo, então basta escolher um filme que seja apropriado ao tipo de amostra. Bom, falando sobre o S2 Polar, o S2 Polar possui uma ferramenta extra que é o vaso Sample Care. O vaso Sample Care é a proteção do equipamento contra vazamento de líquidos. Então, no momento que eu ponho uma amostra a medir, se ocorrer algum tipo de vazamento, é o vaso Sample Care que vai prevenir a contaminação do equipamento. Ele vem desmontado, é como se fosse um copinho de análise, né? E nele nós aplicamos sempre o mesmo filme que vai ser usado para medir as amostras. A montagem é bastante simples, usando essas ferramentas da Bruker. Então basta pôr um dos anéis na ferramenta, pôr o filme, pôr o anel menor por cima, pressionar com a outra parte da ferramenta até o final, e aí nós teremos o vaso montado para fazer as medidas. Ok? Então esse é o vaso Sample Care pronto para uso. O copinho de amostra segue rigorosamente o mesmo procedimento. Então, ele é composto de 2 anéis. A Bruker utiliza os porta-amostras convencionais para fluorescência de raio-x, não é nenhum tipo de porta-amostra específico, o que encarece bastante o custo, né? Então, o uso de porta-amostras convencionais permite você ter uma razão custo-benefício muito mais interessante na rotina diária. São porta-amostras descartáveis. Então, para a montagem do copo, a gente também põe o anel maior por baixo, o anel menor por cima, pressiona com a ferramenta até o final. E ao final teremos o copinho montado com filme, pronto para fazer as medidas. Um detalhe importante é que esse filme fique perfeitamente estendido, perfeitamente plano, sem rugas. Porque se houverem rugas na superfície, elas podem interferir na análise. Outro ponto importante, uma vez montado o copo, eu não posso colocar ele direto sobre o prato da balança ou sobre a superfície da mesa, já que isso faz com que adere
contaminantes nessa superfície e agora, a partir desse momento, ela é a minha janela de medida. No caso das análises de líquidos, como estamos medindo concentrações muito pequenas, né, na ordem de ppm, às vezes tentando chegar nos limites de detecção, qualquer contaminação que fique aderida nessa janela vai interferir no resultado de análise. Então é importante que você mantenha o copinho sobre a ferramenta para fazer a pesagem ou, em último caso, coloque ele sobre o porta-amostra do equipamento. Ok? O mesmo cuidado precisa ter com o vaso Sample Care. Bom, uma vez que o copinho foi preparado, a gente faz a pesagem da amostra. A pesagem é feita na balança, então líquidos com baixa volatilidade, normalmente trabalhamos com 7 a mais ou menos 0,01 gramas, e líquidos de alta volatilidade com a massa em torno de 10, mais ou menos 0,01 grama. Uma vez que você pesou a amostra, com a tolerância admitida, essa amostra, então, é encaminhada ao equipamento para fazer as medidas, no método apropriado. E aí vai depender do tipo de amostra. Então, você vai ter um método específico para cada tipo de amostra e cada elemento de interesse. Certo? Amostra pesada, o próximo passo é colocar a tampa no recipiente de análise, no porta-amostra. É importante que os porta-amostras usados em fluorescência de raio-x, na análise de líquidos principalmente, tenham um furinho na tampa. Então, independente do fabricante que você utilize, sempre adquira os copinhos com furos na tampa. Esse furo serve para equalizar a pressão entre a câmara de análise e o interior do copo e evitar rompimentos do filme durante a análise, já que pode ocorrer um pequeno aquecimento da amostra, pode ocorrer variação de pressão em virtude da troca de atmosfera da câmara de análise. Então, esse furinho serve para equalizar as pressões e evitar qualquer dano ao equipamento, ou perda de amostra ou contaminação. Se isso ocorrer, é claro, teremos o copo Sample Care para fazer essa proteção. No momento que a gente põe a amostra para medir, o copo de amostra é encaixado dentro do copo Sample Care e aí esse conjunto é levado ao equipamento. O filme do copo Sample Care é trocado somente quando identificado algum tipo de contaminação. Se não há contaminação, você reutiliza o copo e com o mesmo filme para definidas amostras. No momento que você observa alguma contaminação, observa que o filme está sujo, você faz a substituição do filme, não necessariamente precisa trocar o copinho todo. Agora vamos ver como fazer a análise no equipamento. O Polar conta com essa tela sensível ao toque, né, que facilita muito a operação, já que usuários com pouco treinamento conseguem operar. A tela sensível ao toque é uma ferramenta bastante útil para os laboratórios, principalmente aqueles onde há muitos usuários, justamente pela facilidade de uso, né? Nela, os métodos ficam dispostos na forma de botões, então ao operador basta selecionar um método de medida, digitar o nome da amostra, um nome qualquer, e carregar a amostra para iniciar a medição. Prático, simples e bastante intuitivo, com poucos minutos de treinamento, qualquer operador pode comandar medidas no equipamento. Como vimos, é bastante simples operar a tela sensível ao toque. Então, uma vez que a amostra já está carregada no software, agora a gente só precisa colocá-la na câmara de análise. Essa é a amostra que nós preparamos mais cedo. Fechar a câmara e pressionar o botão verde para iniciar a medida. E esperar que o resultado esteja disponível. Voltaremos agora à apresentação. Prosseguindo com o nosso seminário, vamos falar agora da aplicação da análise elementar no mercado de lubrificantes. O mercado de lubrificantes a nível mundial é bastante promissor, né? Estima-se aí uma taxa de crescimento entre 2021 e 2029 de cerca de 4,8% ao ano, fazendo com que ele salte de um faturamento aproximado de 56 bilhões para aproximadamente 82 bilhões de dólares. É realmente um mercado bastante importante. Dentre as principais razões para essa expansão, temos aí as aplicações em energias renováveis, como, por exemplo, o uso de lubrificantes em turbinas eólicas, para melhorar a resistência, o desgaste e a eficiência na produção de energia, e também as aplicações em mobilidade urbana, principalmente os novos desafios para os veículos elétricos. Então temos aí um novo campo de aplicação de lubrificantes que tem surgido aí nos últimos anos. Além disso, você também tem as melhorias e aperfeiçoamento para aquilo que já está estabelecido, como, por exemplo, na indústria automotiva, a partir de motores a combustão, onde cada dia se desenvolvem novos lubrificantes, novos pacotes de aditivação para melhorar a eficiência desses motores e resistência ao desgaste.
além, é claro, do desenvolvimento de outras tecnologias, né, como, por exemplo, dos câmbios de dupla embreagem, enfim, e qualquer outro tipo de aplicação. Bom, e nesse ponto de vista, né, qual a função do lubrificante, de um óleo lubrificante? Bom, nós temos aí a principal delas, que é a redução de atrito e redução de desgaste entre peças móveis, né? Ele também pode ter uma característica de transferência de calor, seja para aquecimento ou resfriamento. E também como transportador de contaminantes e resíduos. E por último, com relação à prevenção de corrosão, né, que é um dos grandes problemas que assolam aí as aplicações automotivas, além de atrito, claro, também prevenção de corrosão. Para que o lubrificante, cumpra essa função, é necessário adicionar a um óleo base, que pode ser mineral, sintético, enfim, alguns aditivos ou pacotes de aditivação. Dentre esses aditivos, temos, por exemplo, os modificadores de atrito, que normalmente são organometálicos com o elemento molibdênio. Você tem aditivos antidesgaste, que normalmente possuem zinco e fósforo na composição. Aditivos de pressão, que possuem cloro. Anticorrosão, normalmente metais alcalinos. Inibidores de antioxidantes, com presença de fósforo e zinco. E antiespumantes e detergentes, com presença de enxofre e silício. E por que é importante controlar esses aditivos, esses pacotes de aditivação? Primeiro, para que se possa cumprir requisitos da especificação do produto, para que ele tenha a eficiência projetada, né, da sua aplicação. Então, a dosagem desses elementos, desses aditivos, é necessário para que você atinja os requisitos de eficiência que você projetou no desenvolvimento do produto. E também por uma questão de custo, já que esses pacotes de aditivação eles têm um custo relativamente alto, em geral, por volta de 5 a 50 dólares o quilo. Então, ter um controle efetivo da presença desses metais, desses pacotes de aditivação no produto final, faz extremamente importante para atender requisitos técnicos de especificação e também para ter um controle do custo de produção. Para atender a esses objetivos, é necessário uma técnica analítica que seja bastante eficaz, rápida, simples de operar e que produza resultados bastante precisos e exatos. E é aí que entra a fluorescência de raio-x. Existe no mercado uma série de normas internacionais aplicadas à análise de lubrificante. Essas normas são divididas em normas para equipamentos de dispersão de comprimento de onda, ou WDXRF, e normas para equipamentos de energia dispersiva, como podemos ver nessa tabela. Bom, existe aí pelo menos um conjunto de 3 normas, que começa com a DIN 51399, é uma norma alemã, aplicada para análise de metais de desgaste em lubrificantes usados. Então ela pega aditivos e metais de desgaste em lubrificantes usados. Essa é uma norma que visa medir o desempenho do produto, né, após a sua aplicação. Também tem as normas como a STM-D 6443 e 4927, que se aplica à análise de lubrificantes novos, de aditivos em lubrificantes novos. Também normas para WDXRF. Bom, saindo dos equipamentos de dispersão de comprimento de onda, nós vamos ter as normas para equipamentos de energia dispersiva, seja energia dispersiva por excitação direta ou polarizado. E aí entra a norma ASTM-D 7751 e a 6481. Ambas são normas para aditivos novos, porém aplicadas a equipamentos de energia dispersiva que cobrem aí diferentes elementos e diferentes faixas de concentração. Nessa tabela, nós apresentamos alguns resultados de uma medida de repetitividade feita num teste de repetitividade feito de acordo com a norma STM-D 7751 em um equipamento de energia dispersiva, o S2 Puma Série 2. O que se pode ver nos resultados é um baixo desvio padrão relativo e um baixo desvio padrão absoluto e uma grande precisão e exatidão nas medidas, desde quando comparamos elementos pesados como o molibdênio até elementos mais leves como o magnésio e o cloro. Então, isso prova, mais uma vez, a grande precisão e exatidão da técnica de fluorescência de raio-x nesse tipo de controle. Aqui eu trago um outro exemplo que mostra, por exemplo, a análise de metais de desgaste em lubrificantes usados. Esse é um exemplo de uma calibração para cromo, onde a gente pode ver ótima linearidade da calibração
e ótima sensibilidade do equipamento na identificação das diferentes faixas de concentração, desde o branco até os padrões de menor concentração, que vão aí desde 5 ppm até 500 ppm. Então prova, mais uma vez, que é uma técnica bastante adequada também para esse tipo de análise. O S2 Puma, falando especificamente agora do equipamento, ele se mostra como uma alternativa interessante para aplicação no mercado de lubrificantes, para controle de pacotes de aditivação. Ele atende aí perfeitamente aos requisitos da STM 6481 e 7751. Além dos elementos cobertos pela norma, ele permite analisar qualquer outro elemento da faixa de sódio até ameriço. Então é possível, apesar de não haver uma norma específica para equipamentos de energia dispersiva, é possível que o usuário crie seus próprios métodos para análise de metais de desgaste, como por exemplo o cromo, que mostramos ali os dados da calibração, e também ferro, cobre, chumbo, estanho, antimônio e qualquer outro elemento de interesse. É um equipamento bastante simples de operar, principalmente quando equipado com a tela sensível ao toque, né? Nela os métodos ficam dispostos na forma de botões e ao operador basta selecionar um método e iniciar a medida. Seleciona o método, põe o nome da amostra, inicia a medida e logo o resultado vai ser mostrado na tela ou enviado diretamente para um software de gerenciamento de laboratório, um sistema LIMS, por exemplo. E a grande facilidade da aplicação desse equipamento é que não há preparação de amostra praticamente nenhuma. A análise é direta, então basta pôr a amostra no copinho, na célula de medida e colocar no equipamento para fazer a análise. Não precisa digerir, não precisa diluir, não precisa fazer nada disso. É uma análise direta. Esse equipamento ele pode ser equipado com um trocador de amostra de 22 posições, que é o que nós chamamos de versão XY. Ideal para aqueles laboratórios que têm uma demanda alta de análise, ou ele também pode ser configurado numa versão manual, sem o trocador de amostra, para aqueles laboratórios que têm uma demanda menor de análises e procurem um equipamento com melhor razão custo-benefício. Bom, eu trago aqui um outro exemplo, que é da aplicação da norma da norma DIN 51399-2. Essa é uma norma específica para análise de metais de desgaste em óleos usados, que utiliza a técnica de dispersão de comprimento de onda. A Bruker possui uma solução desenvolvida, né, com esse mesmo nome, DIN 51399. É uma solução analítica, um pacote de calibração, para a calibração dos espectrômetros de dispersão de comprimento de onda da Bruker, o S6 Jaguar e S8 Tiger, então ambos os equipamentos podem vir equipados com esse pacote, para atender a todos os requisitos da norma, especificamente esta norma. Então, esse pacote possui 30 padrões de calibração para cobrir 24 elementos, 3 amostras de controle e 4 amostras de correção de drift. Então, é uma solução pronta para uso, que pode ser aplicada tanto aos equipamentos de grande porte, o S8 Tiger, quanto ao equipamento de bancada S6 Jaguar. Bom, eu trago aqui alguns exemplos de medida com teste de repetitividade, feitos com o S6 Jaguar, que é o nosso equipamento de bancada, e aqui também é possível ver uma ótima repetitividade e reprodutividade das medidas, com baixos desvios padrão relativos, seja para elementos mais pesados, como para elementos mais leves. Então, que prova, mais uma vez, que a técnica de fluorescência é a técnica ideal para fazer esse tipo de análise, com a melhor relação custo-benefício e de facilidade de operação. Bom, além do S6 Jaguar, nós também temos o S8 Tiger, que é o nosso equipamento de grande porte para laboratórios, principalmente para laboratórios centrais, que tenham grande demandas de análise, e laboratórios de pesquisa. O S8 Tiger é um equipamento bastante poderoso, que permite aí analisar uma série de amostras, né? Tudo que você tem interesse em analisar, identificar e quantificar elementos, podem ser levados ao S8 Tiger. É um equipamento de alta potência, de grande produtividade, capaz de chegar aos menores limites de detecção que a técnica permite, né? Indo desde o limite de detecção até concentrações a nível de percentual em qualquer tipo de amostra. Cobre todas as normas ASTM, DIN, ISO, inclusive normas brasileiras, NBR, para análise de hidrocarbonetos por fluorescência por dispersão de comprimento de onda, né? É um equipamento que, devido à sua potência e à tecnologia WD, ele tem maior facilidade de trabalho com diferentes matrizes de hidrocarboneto, né? Por exemplo, os biocombustíveis, isso se comparamos com outras técnicas como absorção e FTIR.
e é um equipamento capaz de trabalhar com diferentes condições atmosféricas de purga de hélio, seja hélio a pressão atmosférica ou hélio a baixa pressão, para analisar diferentes tipos de amostra e ter uma economia, uma melhor relação custo-benefício das análises. Então, amostras com alta volatilidade podem ser medidas com hélio a pressão atmosférica, amostras de baixa volatilidade com hélio a baixa pressão, para que tenha aí uma economia no consumo de hélio e uma redução de custos de análise. Para o S8 Tiger especificamente, a Bruker possui uma solução chamada PetroQuant. Além dos pacotes de norma que eu citei, né, das normas destinadas a equipamentos de WDXRF, o S8 Tiger pode ter uma solução desenvolvida pela Bruker para análise de hidrocarbonetos, que se chama PetroQuant. O PetroQuant cobre uma faixa aí de 32 elementos em matriz de hidrocarbonetos, em concentrações que vão desde o limite de detecção, que gira em torno de 1 ppm ou abaixo de 1 ppm para alguns elementos, até nível de percentual, por exemplo, enxofre e cloro são calibrados até 5% de concentração, e cobre qualquer aplicação voltada para hidrocarbonetos, para qualquer tipo de análise. Então, em poucos minutos, você consegue fazer uma análise quantitativa dos 32 elementos presentes na amostra. Então, é uma ferramenta-chave, muito útil, principalmente para aqueles laboratórios que recebem amostras de diferentes fontes, laboratórios centrais, por exemplo, que não estão dedicados só ao controle de produção, mas também a atender diversos clientes dentro do processo fabril. Isso traz uma versatilidade bastante grande para o equipamento. Esse pacote é bastante versátil, ele pode analisar não só hidrocarbonetos, como também coque, polímeros e qualquer fonte, qualquer tipo de amostra rica em carbono. Pode inclusive medir elementos pesados para atender a diretiva ROS, por exemplo. Então você pode medir metais pesados para atender a diretiva ROS em qualquer tipo de amostra. Coque de petróleo, ânodos de carvão, graxas, óleos, óleo bruto, óleo refinado, qualquer tipo de amostra com base em hidrocarboneto. E uma outra coisa importante dessa solução analítica, ela é calibrada usando parâmetros fundamentais, né, os alfas variáveis, então ela pode lidar com qualquer tipo de matriz, com grande precisão e exatidão, e com amplas faixas de concentração. E além de tudo, ela tem um modo especial de medida que faz a compensação de presença de oxigênio para aqueles combustíveis ou hidrocarbonetos oxigenados. Sabemos que o oxigênio pode ser um problema em combustíveis ou hidrocarbonetos que tenham grande presença de oxigênio, e o método já é preparado para fazer a compensação automática da presença de oxigênio. Bom, o Tiger é um equipamento que possui várias versões de configuração. Temos aí a versão de 4 kW, que é a versão mais potente desse equipamento, mas também há uma versão de 1 kW, né, e com um grande diferencial, que esta versão de 1 kW não necessita de chiller externo e pode ser equipado com um detector livre de gás, né, que é o detector GF para elementos leves. Então é um equipamento preparado para ser plug e analise. Ele não precisa de nenhuma fonte externa a não ser energia, não precisa de água externa para refrigeração, não precisa de gás para alimentar o detetor, apenas uma tomada com energia. E óbvio, na aplicação de análise de líquidos você precisa de uma fonte de alimentação de hélio, mas reduz bastante a quantidade de consumíveis, né, para o funcionamento, e periféricos, obviamente, para funcionamento do equipamento. E apesar da potência ser menor, de 1 kW, você não tem perdas significativas em limites de detecção. Há uma pequena variação em tempo de análise, acaba sendo um pouquinho maior, né, mas que é sem perder em termos de limites de detecção, de forma significativa. Aqui eu trago um exemplo de aplicação do pacote PetroQuant na análise de metais de desgaste, usando uma amostra de referência de 10 ppm. O que se vê aqui também, assim como vimos nos outros slides, que é uma técnica bastante repetitiva, reprodutível, com ótima precisão e exatidão, com desvios padrões relativos e absolutos muito pequenos dentro da repetitividade, com ótima exatidão, com ótima taxa de recuperação do analito. E é uma técnica que está bem à frente aí de outras, como ICP-OS e de absorção atômica, por exemplo, que demandam uma preparação, uma digestão da amostra ou diluições, né, o que toma tempo, gera resíduos, enquanto que na fluorescência se pode medir diretamente. Outra vantagem, principalmente nessa aplicação de metais de desgaste, né, é que você não corre o risco de segregação da amostra.
Então, por exemplo, na análise por ICP, a presença de particulados no óleo pode gerar segregação durante a nebulização, enquanto que na fluorescência não. Como a amostra é medida numa célulazinha fechada e sem nenhum tipo de preparação ou diluição, todo o conteúdo da amostra é analisado, independente de estar solúvel ou insolúvel. Bom, o Tiger é um equipamento de WDXRF sequencial preparado para a indústria petroquímica. Ele traz aí uma série de recursos que facilitam a sua aplicação nesse tipo de análise. Primeiro delas, voltada à segurança. É um equipamento que possui um sistema chamado Sample Care, que envolve uma série de barreiras para proteger o equipamento contra vazamento de amostra, caso isso ocorra. Então, desde sistema de proteção da janela do tubo de raio-x, até um selo de vácuo de alta transmissão que separa a câmara da amostra da câmara do espectrômetro para evitar contaminação do espectrômetro em caso de vazamento de amostra, até a detecção de tipo de amostra durante o carregamento. O sistema de carregamento de amostras do equipamento possui um sensor que identifica se está carregando um copinho de líquido ou uma amostra sólida para evitar medidas em atmosferas erradas. Então é um equipamento bastante seguro. Além disso, ainda é o equipamento que possui um ótimo controle de resfriamento da cabeça do tubo. E por que isso é crítico? Porque durante a análise, como o tubo de raio-x fica muito próximo da amostra, pode haver transferência de calor. E, se tratando de análise de hidrocarbonetos, isso vai gerar aquecimento da amostra e volatilização. Então, com a cabeça do tubo mais fria, você minimiza as perdas durante a análise e a variação ou decomposição da amostra durante a medida. Isso também traz mais segurança de operação. É um equipamento extremamente versátil que cobre aí qualquer tipo de aplicação dentro de uma refinaria ou dentro de uma produção de lubrificantes. Qualquer tipo de aplicação, desde as matérias-primas aos produtos finais, resíduos de processo, catalisadores, enfim, coque e qualquer outro produto ou material onde se deseja ter uma análise elementar. É um equipamento realmente bastante versátil para qualquer tipo de aplicação. Vamos agora para a nossa segunda visita ao laboratório, onde eu irei apresentar os equipamentos de dispersão de comprimento de onda. Voltamos ao laboratório, dessa vez para apresentar os equipamentos de dispersão de comprimento de onda. Esse ao meu lado é o S6 Jaguar, o nosso equipamento de dispersão de comprimento de onda de bancada. O Jaguar pode ser configurado em diferentes versões, com ou sem a tela sensível ao toque e com ou sem o trocador de amostras. Essa versão está sem a tela sensível ao toque, porém com o trocador de amostras de 24 posições. Esse trocador é bastante amplo, automatizado, permite medir amostras de qualquer tipo, tanto líquidos quanto sólidos, fundido, prensado, qualquer tipo de amostra mesmo. Temos aqui um exemplo de uma pastilha prensada, e também de um copinho de líquido, uma das amostras que preparamos essa manhã. É um equipamento bastante versátil, que pode ser configurado de acordo com a necessidade específica do cliente. Então, para aqueles clientes, por exemplo, que necessitam atender somente a norma STM D2622, ele pode ser configurado somente com os acessórios necessários para atender a análise de enxofre de acordo com essa norma. Ou para aqueles clientes que precisam de um equipamento mais versátil, ele pode ser configurado com todos os cristais, colimador, detetores, para que possa medir todos os elementos, desde o flúor até o americium. Então, é um equipamento que se adapta à necessidade específica de cada cliente. Quando equipado com a tela sensível ao toque, assim como vimos no Polar, o comando de análise pode ser feito todo por aqui, e quando não há tela sensível ao toque, a mesma interface está presente no computador externo para que a operação seja feita via computador externo, porém com a mesma interface de botões, bem simples de usar. Agora apresento a vocês o S8 Tiger. O S8 Tiger é o nosso equipamento de dispersão de comprimento de onda mais potente. Ele é configurado em versões que vão de 1, 3 a 4 kW, sendo que a versão de 1 kW não precisa de chiller externo. O Tiger vem de série com um trocador de amostras de no mínimo 60 posições, podendo chegar a 105 posições, dependendo da configuração. Tem uma tela sensível ao toque, que é um opcional. No caso da tela sensível ao toque, funciona similar ao que vimos com o S2 Polar e igual ao Jaguar. Então, os métodos ficam dispostos na forma de botão, o usuário basta selecionar o método, pôr o nome da amostra e iniciar medidas. O trocador de amostra possui reconhecimento automático do tipo de amostra para evitar, por exemplo, que uma amostra seja medida em uma atmosfera incompatível, como, por exemplo, medir um líquido em atmosfera de vácuo.
ele permite trabalhar com diferentes tipos de amostra, seja líquido, pó solto, fundido, pó compactado. Aqui a gente tem o exemplo da amostra de líquido, também uma amostra de carvão, né, que são algumas aplicações típicas de refinaria. É um equipamento bastante potente, para alta produtividade de medidas e com altíssima sensibilidade, repetitividade e reprodutividade. Ele alia o que há de melhor em equipamentos de dispersão de comprimento de onda. A flexibilidade dele é bastante alta, permitindo ter até 8 cristais analisadores para melhorar limites de detecção ou resolução de diferentes elementos e grupos de elementos. Ele pode ter até 4 colimadores para melhorar a resolução ou a sensibilidade e diferentes máscaras colimadoras para analisar amostras em diferentes quantidades e tamanhos. É realmente um equipamento bastante flexível e que faz a diferença em laboratórios que têm uma alta demanda de amostras ou a necessidade de aplicações diversas, como, por exemplo, laboratórios centrais que recebem todo tipo de amostra para analisar dentro de uma refinaria ou dentro de uma planta industrial. Agradeço a atenção de vocês aqui no laboratório. Vamos voltar agora para a apresentação para finalizar. Bom, então, o que tem Bruker para oferecer? Bruker tem uma ampla gama de soluções para análise de petróleo bruto até combustíveis e lubrificantes. Para uma análise elementar, com raios-x, raios-x permite análise rápida, confiável de produtos petroquímicos, uma preparação de amostra rápida, sem uso de produtos químicos, uma calibração única e estabilidade de longo prazo. É só manutenção do aparelho por meio da medição de uma amostra de correção da deriva. Temos LS2 Polar, que é uma tecnologia por dispersão de energia polarizada que permite a determinação de enxofre ultra baixo em produtos petroquímicos com um dispositivo compacto. Permite a análise de enxofre ultra baixo em conformidade com a norma ASTM 7220, em questão de poucos minutos. Com uma excelente solução para aplicações com vários elementos em refinarias e em toda a cadeia, incluindo a distribuição. Temos o S2 Puma para laboratórios pequenos e permite análise de aditivos em óleos lubrificantes conforme a norma ASTM 6481 e a norma ASTM 7751. Incluído análises de metais por abrasão, como, por exemplo, ferro, cobre, chumbo. Logo temos o S6 Jaguar, aparelho de comprimento de onda, permite um desempenho completo em um sistema de bancada de 400 vatios de potência. Para laboratórios petroquímicos, por exemplo, enxofre em combustível, conforme a norma ASTM 2622, a norma ISO 20884, é para análise de lubrificantes, conforme a norma ASTM 6443, e muito mais, muitas coisas mais. Finalmente, temos o S8 Tiger, também aparelho de piso, de comprimento de onda sequencial, para uma maior produtividade e melhor desempenho analítico em laboratórios centrais com alta demanda e laboratórios exigentes. Com Petroquan, disponível para análises de 32 elementos, inclusive menores e trazos em petróleo bruto, óleos, combustíveis, graxas, polímeros e plásticos. Hemos chegado até o final do nosso seminário. Agora passamos à secção de perguntas e respostas. Muito bem, aos que acompanharam o nosso seminário, vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Sigrid, tem uma pergunta do Luiz Antônio. Ele pergunta se o S2 Polar é capaz de analisar outros elementos além do enxofre ultrabaixo. Obrigada, Christian. Sim, o S2 Polar é um equipamento multielementar. Não só capaz para analisar enxofre, mas também é possível analisar outros elementos importantes na cadeia de trabalho em uma refineria, como cloreto, fósforo, cálcio e outros elementos mais. Ok, perfeito.
Carlos perguntou se a solução analítica Petroquant atende a alguma norma específica. Carlos, o Petroquant é um pacote de calibração desenvolvido pela Bruker para análise de hidrocarbonetos, qualquer tipo de hidrocarbonetos. Então, é uma calibração bastante ampla, bastante precisa, poderosa, que analisa até 32 elementos do limite de detecção, e aí vai variando as faixas entre 500, 2.500 e até 5%, dependendo do elemento. Então, são faixas bem amplas para aplicação para qualquer tipo de análise. Ele não segue a nenhuma norma específica. Então, caso você tenha a necessidade de atender alguma norma, a Bruker é capaz de fornecer pacotes de calibração para todas as normas disponíveis no mercado, tanto para equipamentos de energia dispersiva, quanto para dispersão de comprimento de onda. Porém, o Petroquant não segue a uma norma. Não quer dizer que o resultado não tenha validade, somente que ele não segue a nenhuma norma específica. E o pacote Petroquant ele é disponível apenas para o S8 Tiger. Os outros equipamentos, o S2 Polar, o S2 Puma e o S6 Jaguar, trabalham apenas com os pacotes das normas específicas. Tem uma pergunta da Juliette. Ela quer saber se os nossos equipamentos usam porta-amostras específicos fornecidos apenas pela Bruker. Não, todos os equipamentos de Bruker utilizam vasos porta-amostra genéricos, consumíveis genéricos. Aí você não vai estar obrigado a utilizar uma marca em particular, ou marca Bruker, não é preciso. Isso abarata o custo por análisis ao utilizar consumíveis genéricos. Ok. Bom, uma última pergunta, então, para a gente poder respeitar o tempo do seminário, né, que já está acabando. O Ayrton perguntou se é possível reutilizar os porta-amostras. Ayrton, normalmente na análise de líquidos, de hidrocarbonetos, nós trabalhamos com análise de concentrações muito pequenas, muito próximas dos limites de detecção. É praticamente impossível você limpar os copos e garantir que não tenha ficado nenhum resíduo de contaminação nesses copos quando você reutilizá-los para outras medidas. Então, nós não recomendamos a reutilização dos copos. Até porque o custo que você tem em termos de tempo e solventes e reagentes para fazer a limpeza dos copos acaba sendo maior do que você descartar e utilizar um copo novo. Então, tem duas questões: custo e tempo para fazer essa limpeza e descontaminação, né? E também uma questão ambiental, né? Você acaba gerando mais resíduos com o uso de solventes e, enfim, contaminação de água e tudo mais. Então, não recomendamos a utilização. É um copo para cada amostra, para cada medida. Ok? Bom, nosso tempo encerrou. Certo. Agradeço a participação de todos. Em breve vocês vão receber um e-mail com um link para assistir o vídeo, para aqueles que queiram rever a apresentação, e também para fazer o download da apresentação. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado.